crianças! Tudo bem? Preparados para mais uma semana de aula? Legal! Essa semana nós vamos trabalhar o tema da nossa cultura, que é o folclore. Dia 22 de agosto é o dia do folclore. Então nós vamos trabalhar algumas lendas, alguns assuntos que falam sobre o nosso folclore. Folclore é a cultura que é passada de pai para filho. A tia já falou muitas vezes aqui. Então, todos os dias a tia vai estar passando parlendas, adivinhas, para vocês estarem assim, conhecendo mais um pouquinho do nosso folclore, né? E vamos também estar passando para vocês uma lenda e trabalhando lendas também. Então, hoje, dia 17 de agosto, segunda-feira, nós teremos aula de português, matemática e educação física. E a nossa historinha de hoje vai ser em forma de trava-língua, né? São trava-línguas que foram feitos para se divertir, aqueles textozinhos que a gente enrola a língua para falar, né? Então, vamos ouvir agora alguns trava-línguas, né? E vocês podem tentar fazer em casa também, eles fazem parte do nosso folclore. Vamos lá? Trava-língua! O tempo perguntou para o tempo: qual é o tempo que o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que o tempo não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. A aranha arranha rã, a rã arranha aranha. Nem a aranha arranha rã, nem a rã arranha aranha. O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista. Ornitorrinco com ornitologista. Ornitologista com otorrinolaringologista. Porque ornitorrinco é ornitorrinco. Ornitologista é ornitologista. E otorrinolaringologista é otorrinolaringologista. Se o Papa papasse papa, se o Papa papasse pão, o Papa tudo papava, seria o Papa papão. Não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita, e fita mesmo de fato. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Para ouvir o tic-tac, 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 depois que um tic toca, é que se toca um tac. Há 4 quadros, 3 e 3 quadros, 4. Sendo que 4 desses quadros são quadrados. Um dos quadros, 4, e 3 dos quadros, 3. Os 3 quadros que não são quadrados são 2 dos quadros, 4, e 1 dos quadros, 3. Se vai vem fosse e viesse, vai vem ia. Mas como vai vem vai e não vem, vai vem não vai. Fim. E aí, gostaram dos trava-línguas? Então, nosso desafio de hoje é você falar um trava-língua bem rapidinho para mim. Você pode escolher outro ou pode escolher um dos vídeos, um que passou aqui no vídeo, tá bom? Pode ir na internet pesquisar trava-línguas, nos livros também de português, de história, geralmente tem trava-línguas lá, né? Então, se você já conhece, pergunta à mamãe ou à vovó, que uma delas deve saber um trava-língua aí. Aí você decora, fala rapidinho, sem travar a língua, grava um áudio e manda para a tia, tá bom? Então agora nós vamos para a nossa aula de português.
Nós vamos estudar da página 124 a 128. Então, aqui, a tia já colocou as duas páginas juntas. Por quê? Porque uma complementa a outra, tá bom? Então, tá meio pequeno aqui, mas dá pra gente trabalhar. Aí, como não dá pra tia ler direito aqui, a tia vai pegar o livro aqui. Então, unidade 5, nós vamos começar uma nova unidade. E essa unidade vai falar sobre o quê? O que vocês estão vendo aqui? São personagens do nosso folclore, né? E do lado de cá, o que está acontecendo aqui? O que vocês podem identificar aí? Tem um senhor de idade, né? Um vovô, um tanto de crianças que estão ouvindo lendas. Né? O vovô está contando algumas lendas, está repassando o conhecimento, o folclore nosso para eles. E olha o jeito que eles estão, uns assustados, olhando, e eles estão no meio de uma floresta, né? E deve ser que a lenda que o vovô está contando tem alguma coisa a ver com floresta, porque olha só eles olhando para o lado, estão com medo, né? Então vamos lá, número 1. O que as pessoas estão fazendo na imagem? Então nós já falamos, eles estão acampados, né? O vovô contando algumas histórias aí. Nessa cena, há alguns detalhes misteriosos. Encontre-os e circule. Então, olha só, aqui na cena tem algumas coisas que estão escondidas, né? Ou alguma coisa misteriosa. O que é? Pensa aí um pouquinho. Então, crianças, encontraram aí as coisas misteriosas, ou seja, que estão escondidas. Vamos olhar bem a fim mesmo. O galho dessa árvore aqui, o que tem aqui de mistério? Tem um bicho enrolado, né? Uma cobra, pelo jeito. É misterioso. Então, vamos circular ela, ó. O que mais que vocês podem encontrar? Parece que tem alguma coisa aqui, ó, que vai assustar os meninos, né? Então, tá escondido, alguma coisa aí. O que mais que você pode achar escondido aí? Olha aqui dentro do balde de água. Parece que caiu alguma coisa lá, não é? Então, vamos circular também. É uma coisa misteriosa. O que pode ser isso? E olha aqui também, no meio da árvore. Não é fruta, não é nada. Vamos circular também. Um mistério. O que é isso aqui? Né? Então, agora nós vamos para o número 3. Você conhece os personagens aos quais esses elementos pertencem? Isso aqui, ó. A cobra. Essa cabecinha de fogo aqui. Esse gorrinho aqui, né? Que a tia já falou qual era o mistério. Relacione cada elemento ao seu personagem. Então, aqui estão alguns personagens do nosso folclore, né? Então, a gente vai ligar. O que pode ser essa daqui? Qual personagem? O Boitatá, né? Quem quiser saber mais, é só pesquisar na internet. E esse aqui, cabelinho de fogo? Olha só. Se eu fazer isso aqui, ó, dá para vocês verem o cabelinho de fogo. Então, quem que é esse aqui? O Curupira. Isso. Então, vamos ligar o Curupira. E aqui dentro do balde, olha o que tem aqui. É o rabo olha só, da sereia, né? E esse gorrinho vermelho aqui? Olha, aonde o Saci está? Uma árvore. E agora o lobisomem? Será onde é que ele está? Quem conseguiu encontrar? Isso, está urrando aqui, ó. A gente não achou nos mistérios. Então vamos, não vou passar em cima da cobra, não. Vamos ligar aqui, ó. Então aqui nós temos alguns personagens do nosso folclore. O Curupira, Boitatá, a sereia, Iara, né, a sereia, o Saci Pererê e o lobisomem. Nessa unidade, você vai
ler algumas lendas e aprender que elas fazem parte da cultura dos povos, aprender um pouco de suas características e escolher uma lenda para ler, né, para a turma e reescrevê-la, só porque nós não estamos aqui para vocês poderem ler para os colegas. Então, depois a gente vai ver o que a gente pode estar fazendo. Bom? Então, a tia vai apagar e nós vamos para a próxima página. Página 126. Histórias do povo brasileiro. Capítulo 1. Olha só, aqui está para a gente comentar, né? Falar, conversar sobre isso. Você conhece alguma história da qual os personagens da abertura participam? Qual? Você conhece o lobisomem? Você conhece o boitatá? O curupira? Se você conhece, comente aí com o seu responsável sobre eles. O que você conhece deles, tá bom? Qual que é que vocês conhecem? Pela observação das imagens e do título do texto, do que você acha que a história a seguir vai tratar? Então, vamos olhar a imagem. O que tem aqui? Índio, né? Uma floresta. Na outra página lá que você pode estar olhando também, que daqui a pouco a tia vai passar, vai ter índios também. Então, vai tratar de quê? De uma história sobre índios, de uma lenda de índios. Os índios são os que mais têm histórias para contar, porque eles sempre têm que explicar o porquê que aconteceu algumas coisas na natureza, por que surgiu, né? Então, aí eles inventam algumas histórias, algumas lendas, né, que passa para o nosso povo hoje. Acompanhe a leitura do professor para ver se o que você pensou se confirma. Depois comente suas impressões sobre a história. A tia vai ler a história bem rapidinho, tá bom? Depois você pode pausar o vídeo e estar lendo bem devagar. Potira. Numa tribo que ficava à margem de um rio, viviam 2 jovens, o guerreiro Itajibá e a formosa Potira. Eles se amavam tanto que todos os habitantes da tribo sabiam que, quando chegasse a lua certa, eles uniriam seus corações e suas almas num ritual de amor sagrado. Tudo continuaria bem se a guerra não viesse convocar os homens da tribo para lutar em território vizinho. Então, mães, mulheres, meninas e meninos pequenos acompanharam os homens que carregavam seus arcos e suas flechas até a margem do rio. Um por um, mães, mulheres, meninas e meninos foram se despedindo dos homens. Depois, contemplaram os barcos fazendo a curva do rio. Os dias passavam e Potira esperava ressurgir na curva do rio a canoa trazendo Itajibá. Uma tarde, a canoa que levava Itajibá voltou. Trazia vários índios. O coração de Potira disparou, não sabendo se sentia medo ou alegria. Os índios largaram os remos, saltaram e, sem trocar uma palavra sequer, puxaram a canoa para a margem do rio. Foram ao encontro de Potira e baixaram suas cabeças num gesto de respeito. A Índia compreendeu e também ficou cabisbaixa no único gesto que conseguiu esboçar. As lágrimas de Potira foram caindo sem parar, puras e brilhantes. Foram caindo durante horas, dias, cada vez mais brilhantes, cada vez mais sentidas. O deus Tupã ficou comovido com a ternura e a imensa dor de Potira. Nunca ele havia visto uma índia sentir um amor tão grandioso e verdadeiro por um índio. Para perpetuar aquele grande amor, Tupã resolveu transformar todas as lágrimas da Índia Potira em diamantes. Até hoje, para os índios daquela tribo, um diamante é uma lágrima de Potira, uma cristalização de seu amor pelo índio Itajibá. Quem fez o resumo dessa história triste, né, dessa lenda, foi o Jonas Ribeiro, que ele aqui, ó, né?
Ele é paulistano, nascido em setembro de 1970. Desde que se conhece por gente, Jonas Ribeiro é apaixonado por livros. Ele tornou-se leitor voraz ainda na adolescência e, na juventude, optou por se graduar em língua e literatura portuguesa. Mudou-se da capital de São Paulo para o pequeno município de Embu, Guaçu, também em São Paulo. Morando num lugar bastante sossegado, ele se realiza por estar cercado de árvores e pássaros. Então, ali que ele lê e faz as suas histórias também. Ele também tem livros. Aqui ele pegou uma lenda e reescreveu ela, né? No texto tem algumas palavrinhas que a gente tem dificuldade de compreender, né? Essas palavrinhas geralmente vêm ao lado dos textos, são chamadas de vocabulário, ou seja, o que significa? Qual o sinônimo disso? Então, ritual. Quando os índios saíram para ir para a guerra, eles fizeram um ritual, né? Ou no casamento, quando eles vão casar também, eles fazem um ritual, eles não falam cerimônia. É uma cerimônia, uma homenagem ou uma festa, né? Quando vai casar, a gente fala assim, a cerimônia de casamento, né? Então, uma festa de casamento. Então, é isso aí. Ressurgir. O que é ressurgir? Reaparecer, surgir de novo. Cabisbaixa. Quando a gente fala assim que a Potira estava cabisbaixa, ficou cabisbaixa, quer dizer que ela ficou entristecida, desamparada, triste, né? Com a cabeça baixa. E Tupã, o que é Deus Tupã? É a divindade do povo indígena Tupi. Então, eles acreditam que existe um Deus Tupã, que ele é que cuida de todos os índios, tá bom? Então, vamos lá para nossas atividades. Número 2, que também é só conversar sobre isso, tá bom? Letra A. Que acontecimento mudou a vida tranquila de Potira e Itajibá? O que vocês acham? Eles estavam se preparando para se casarem, né? E o que mudou? A guerra, né? A guerra separou os dois. Letra B. O que aconteceu com Itajibá na guerra? O que você acha que aconteceu? Ele morreu na guerra, né? Como você descobriu isso? Como que a gente soube disso? Pensa um pouquinho. A gente descobriu porque quando os índios voltaram, né, eles não trouxeram o Itajibá. A canoa não veio com o Itajibá junto. Né? Quando os índios chegaram lá, eles só olharam triste para Potira e ela ficou muito triste porque ela já sabia, né? Ela percebeu que ele não tinha voltado da guerra. Letra C. Os índios voltaram imediatamente da guerra ou demoraram algum tempo fora da aldeia? Eles demoraram, né? Porque ela ficava todos os dias olhando lá na curva do rio. Quando iria voltar o seu amor, né? O seu grande amor para que eles pudessem se casar. Então, olha, sublinhe um trecho que marca a passagem de tempo na lenda. Então, vamos voltar lá no início do texto. Olha aqui, ó. Ficava à margem do rio, eles se amavam, tudo continuaria bem se a guerra não viesse. Onde é que está falando de tempo? Os dias passavam, né? Então, vamos sublinhar aí, você vai sublinhar aí, ó. Os dias passavam, né? Está falando que o tempo estava passando, por isso que a guerra não foi tão rápida, né? Então, vamos agora para o próximo. Número 3. Na sua opinião, a lenda Potira apresenta um fato real? O que pode ser real nela? O amor da Potira pelo Itajibá, a guerra, a morte do Itajibá. E o que não é real? O Tupã transformar as lágrimas de Potira em diamantes. Então, a lenda, ela surge para justificar a existência de alguma coisa. Todas as lendas são para justificar algo, né? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que existe essa flor? Por que existe o diamante?
porque a lenda fala isso, né? Apesar de que a gente sabe que os diamantes são feitos, né, por causa dos vulcões que existiam na Terra, né, do carbono que esquentou, e aí quando ele esquenta, ele se transforma em diamante, né? Então, olha só, as lendas são histórias orais ou escritas que misturam acontecimentos ou personagens reais e imaginários, a ponto de ser difícil dizer o que é imaginação ou não. As lendas são contadas ao longo do tempo e modificadas pela criatividade das pessoas. Ao serem registradas por escrito, podem ser conhecidas por outros povos e pessoas. Então, isso que são lendas, né? São histórias, né, que misturam coisas reais com o imaginário, né? Número 4. Os fatos narrados se passam em uma comunidade à margem de um rio. O que quer dizer margem? É a margem da folha, né? A expressão em destaque quer dizer que a comunidade ficava onde? Dentro, perto ou longe de um rio? Se a margem é próximo, né, do rio, então não é dentro de um rio a margem. E não é longe, então é perto de um rio. Então a aldeia, né, indígena, comunidade vivia perto de um rio. De acordo com essa lenda, como surgiram os diamantes? Como que vocês acham que surgiram os diamantes? Os diamantes surgiram, né, com as lágrimas de Potira, que o deus Tupã, comovido pelo amor, transformou as lágrimas dela em diamantes, né? Então você vai pausar o vídeo e vai responder, daqui a pouco você volta para ver se está certo. Tá bom? A tia vai pôr a resposta certa aqui e você vai voltar e vai fazer a correção. E aí, responderam? Então vamos ver se ficou certo aqui agora? Olha só, de acordo com essa lenda, como surgiram os diamantes? Os diamantes surgiram quando o deus Tupã, comovido com o sofrimento de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes. Se não couber, você pode passar mesmo uma linha aqui, tá bom? Então faça a correção aí no seu livro, tá bom? Responde com as suas próprias palavras, se você quiser. E essa foi a nossa aulinha de português hoje. Agora a tia vai apagar e nós vamos para a nossa aula de matemática, tá bom? Pode pegar o livro aí de matemática. Nós vamos fazer a página 102. Nós estudamos em matemática as centenas. Uma centena é 100, ou seja, 100 quadradinhos, né, do material dourado, forma uma placa, né? Tem a barrinha, que é da dezena, e o cubinho, que é da unidade. Mas quando eu junto 10 barrinhas, eu vou formar uma placa que vai ter 100 unidades. Então, 100 unidades quer dizer uma centena, né? Centenas inteiras. Observe as representações com material dourado e complete. Então, se eu tenho uma placa aqui, eu tenho uma centena ou 100 unidades e 100. Como que eu escrevo 100 no quadro valor de lugar? 0 unidade, 0 dezena e uma centena. Então, ela está inteira, não tem nenhum outro aqui para, como se diz, para quebrar ela, né? Então, ela está inteirinha, 100 redondo. A gente fala, usa mais a fala redonda. Então, se eu tenho duas placas, eu tenho o quê? Só duas placas. 2 centenas ou 200 unidades, 200 cubinhos. Como que eu vou colocar o 200 aqui na unidade? 0, 0 dezena e 2 centenas, né? Olha esse, fácil demais, ó. 100, 200, 300. 3 centenas ou 300 unidades, 3 centenas, 0 dezena e 0 unidade, porque não tem nenhuma barrinha e nenhum cubinho aqui. Então, elas estão inteiras, né? 4, ó, 1, 2, 3, 4. 4 centenas ou
400. 4 centenas, 0 dezenas e 0 unidade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 centenas ou 500 unidades. 5 centenas, 0 dezena e 0 unidade. Então, essas são as centenas inteiras. Agora vamos ler que número é esse? 100, 200, 300, 400 e 500. Bom? Então, quando a gente entra na casa da centena, os nomes dos números, né, vai para o entos. 100, né, que é o 100, 200, 100, 300, 400, 500, aí vem o 600, 700, 800, 900, aí acaba a centena, vai passar para 1000. Aí vai aumentar mais uma casinha aqui, tá? Mas vocês vão estudar bem mais para frente, tá bom? Então vamos apagar, vamos para a nossa aula de educação física. Quem já cantou a musiquinha da cantiga da formiguinha? Também faz parte do nosso folclore, né? Então, na nossa educação física, você vai balançar as partes do corpo que está falando na música, tá bom? Então, vamos lá? Fui no mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar batata roxa e a formiguinha subiu na minha coxa. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar limão e a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar girimum e a formiguinha subiu no meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar um giz e a formiguinha subiu do meu nariz. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Pois é, vocês podem repetir muitas vezes a aula de educação física hoje, cantar, né? E dançar bastante aí, bom? Então, até a nossa próxima aula, né? E tchau para vocês.